é triste ver pouco mais de 10 mil pessoas num clássico que é chamado de Clássico dos Milhões. E o Vasco ainda tomou prejuízo. E no final das contas, não deu em nada. Não deu em absolutamente nada. O Vasco perdeu de novo. Esse não é o Vasco que eu conheço, cara. Esse não é o Vasco que eu conheço. Esse não é o Vasco que virou saco de pancada do Flamengo. O Vasco que eu conheço, ele combate, ele luta em campo. Ele é contra o sistema dentro de campo. Ele faz o que ninguém acha que vai fazer. E o Vasco hoje, mais uma vez, apesar da situação, perdeu de novo. Fico puto da vida, triste pra cacete, de ver uma possibilidade do Vasco conseguir passar por uma final de Campeonato Carioca. E não é pelo Campeonato Carioca, é pra acabar, pra parar de ser saco de pancada do Flamengo. É um absurdo pra história do Vasco da Gama, um clube gigantesco, um clube enorme. Tricampeão continental, tetracampeão brasileiro, que tem a história que tem nos últimos 31, 32 jogos, ter apenas 2 vitórias contra o arquirrival. Eu não consigo normalizar isso, eu não consigo achar isso legal, eu não consigo comemorar 45 minutos, eu não consigo comemorar 25 minutos. Esse não é o Vasco que eu conheço. Definitivamente não é. Eu vou comemorar quando o Vasco vencer, não quando o Vasco fizer 45 minutos bons contra o Flamengo. Porque esse Vasco não é digno da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Definitivamente não é. Não é o Vasco que eu conheço, que eu me apaixonei, que eu cresci assistindo. E que independentemente de perder ou ganhar, tava lá no campo lutando. Tava lá no campo brigando. Os 90. Não 25 e nem 45. Não 25 e nem 45. 90. 90. E, obviamente, levando tudo em consideração que o elenco do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco da Gama, eu até comentei isso no SBT, na Placar TV, o elenco do Flamengo de 2025 é melhor até, elenco, melhor até do que o Flamengo de 2019. Porque o Everton Cebolinha não joga, o Michel não joga, entra o Luiz Araújo. O De La Cruz não joga, mas joga o Plata, joga o Gerson, joga o Everton Araújo. O Léo Pereira entra hoje porque o Danilo foi preservado. Na lateral esquerda, até o Varela, que é lateral direito, faz bons jogos com a camisa do Flamengo como lateral esquerdo. E aí, na hora de substituir, entra o Matheus Gonçalves, que é um garoto muito promissor. Entra o próprio Ayrton Lucas, que é um jogador que em vários momentos já foi até chamado para a seleção brasileira. Nada disso eu tô ignorando aqui. Essa discrepância existe. Ela é clara, ela é óbvia. Mas eu, como analista de futebol, como um cara que assiste não só o Vasco da Gama há tantos anos, mas que cada vez mais está tentando estudar, aprender, tô todo dia aprendendo. Eu não consigo admitir que o Vasco tenha virado um saco de pancadas pro Flamengo. Porque o Fluminense, com toda a limitação que tem, não só venceu esse time no ano passado, como também conseguiu fazer um jogo parelho e conseguiu empatar nesse ano com o Flamengo. Então, assim, com toda a superioridade do Flamengo, eu não vou ficar aqui, porque o Vasco fez ótimos 45 minutos. Nada disso. Nada disso. Eu não vou me conformar. Não vou me conformar. Assim como no ano passado, contra todo mundo, eu falei, eu não me conformo do Vasco ter perdido a classificação para a final da Copa do Brasil da forma que o Vasco jogou. E isso não é estar fora da realidade. É sobre forma de jogo, é sobre competição, é sobre como o Vasco encara as partidas. E a grande verdade é que hoje, apesar do primeiro tempo que o Vasco fez, mais uma vez, no momento que tomou o gol, esse time desmoronou. Desmoronou mentalmente. E sabe o que a torcida do Vasco fez? Desmoronou junto. Porque o termômetro do time é o que acontece dentro de campo. O termômetro do time é o que acontece dentro de campo. E a torcida vem junto com o time. E quando o Vasco toma o gol, essa equipe desmorona, se entrega. Medo. Começa a ter medo. Aí começa a recuar a bola, aí volta jogo, aí não consegue ter nenhum tipo de intensidade. A única bola que o Vasco teve com chance de fazer gol no segundo tempo foi uma bola que o Payet, que foi a única coisa que ele acertou dentro da partida, acerta na cabeça do João Vitor e infelizmente o João Vitor não consegue finalizar decentemente. Porque você não tem organização suficiente, como o próprio Carille falou, para poder entender que tomar o gol não é acabar o jogo. Quando o Vasco toma gol, não acabou o jogo. Tem que continuar. Porque se empata hoje, no Newton Santos, consegue sair vivo para jogar contra o Flamengo no Maracanã.
Consegue sair vivo buscando uma vitória. Agora, você acredita que o Vasco, com esse futebol de meio tempo, esse futebol pobre, vai conseguir fazer 2 gols no Maracanã e classificar para a final sem sofrer gol, que é o mais importante? Eu não acredito. Então não adiantou de nada. O Vasco não teve o apoio grande da sua torcida. O Vasco não teve dinheiro. O Vasco não teve ganho técnico. O Vasco perdeu o jogo. Perdeu o jogo. E eu, como vascaíno, que frequentou o Maracanã, que frequenta São Januário, que frequenta Newton Santos, eu jamais vou entender. E eu tô falando aqui como torcedor. Torcedor. Eu jamais vou entender que um time que tem um arquirrival nos últimos 31, 32 jogos tem apenas 2 vitórias. Não pode ser assim. Porque lá em 2019, lá no 4x4, o Vasco tinha um time muito pior do que o Flamengo. Muito pior do que esse que o Vasco tem hoje em dia. Muito pior. E aquele era o melhor Flamengo do século. E o Vasco foi lá e competiu. Competiu. Porque tá aqui, ó. Tá no sangue. Eu não consigo. Desculpa. Se as pessoas querem se conformar com a mediocridade, se as pessoas realmente querem se conformar com esse tipo de coisa, eu não tô aqui pra isso. Não tô. Sabe? Eu vou te ser muito sincero como jornalista, como eu falei pra vocês lá no início da semana, não vejo ganho técnico, não vejo diferença. O Flamengo vai continuar sendo favorito. Como jornalista, eu vou dar minha opinião. Dou a quem doer. Porque eu tô aqui pra falar a verdade. Eu não tô aqui pra agradar torcida de ninguém. Eu sou Vasco pra caralho. Sempre fui. Minha família toda é Vasco. Fui lá com a minha mulher, com o meu irmão, meu pai. Tava todo mundo lá no jogo. Todo mundo. Porque eu sempre vou estar do lado do Vasco. Sempre. Independentemente de qualquer coisa. Mas eu não vou ficar mentindo pra você. Eu não vou ficar sendo desonesto. Eu não vou ficar me transvestindo de jornalista porque eu sou Vasco. Meu coração tá triste pra caralho como torcedor. Triste pra caralho. A pior coisa que tem como torcedor do Vasco é perder pro Flamengo. Aí as pessoas acham que eu quero ter razão. Eu quero que a razão, ó. Desculpa. Pra casa do... Acho que eu queria estar o quê? Feliz no meu sábado de carnaval, depois de ter enfrentado o sol de quase 40 graus. E ido ao Newton Santos. Tu acha que eu queria o quê? Eu queria que o Vasco tivesse ganhado de 10-0. 10. Mas eu não posso ser mentiroso de acordo com o que eu assisto, com o que eu vejo. Eu vejo todos os jogos do Flamengo, eu vejo todos os jogos do Botafogo, todos os jogos do Fluminense, todos os jogos do Vasco. São os 4 times que eu tenho obrigação de ver. E eu sei muito bem a força de cada um. E eu sabia muito bem que mudar campo, mudar gramado, não é adiantar de nada. De nada. E tá aí o resultado. Então lamento muito. Lamento muito tudo que aconteceu hoje. E lamento das duas maneiras. E amanhã eu ainda tenho que aturar Vene Casagrande. Amanhã eu ainda tenho que aturar Paparazzo Rubro-Negro. Ainda tem essa. O Vasco jogou como nunca, mas perdeu como sempre pro Flamengo. Bruno Henrique jogou mal, mas fez gol como sempre em clássico. Existem coisas que nunca mudam no Flamengo e Vasco. Dessa vez eu achei que ia mudar. O Vasco em certo momento foi melhor. Perdeu chance clara. Tentou igualar na vontade excessiva. Não vou negar que em certo momento eu achei até vergonhoso o quão pilhado tava o Verratti. Tava tentando simular, dar porra em todo mundo. Só que o jogo não dá pra durar assim 90 minutos. Em certo momento o Vasco cansou. A vontade às vezes acaba não dando mais certo. O Flamengo começou a pensar um pouco mais no jogo. O Vasco ainda afobado. Não teve como, o Flamengo fez o gol. O Flamengo não fez a melhor partida do mundo. Mais uma vez, um time fazendo marcação alta no Flamengo deu trabalho. Só um ponto pra ficar encucado. Mas é isso, um time não consegue fazer pressão alta e jogar batendo, chegar firme, cheio de vontade no Flamengo durante 90 minutos. E quando a vontade não dava mais certo, o normal aconteceu. O Flamengo venceu o Vasco. Não dá pra cravar que o Flamengo classificou. E pro Vasco se classificar vai ter que acontecer o anormal dos últimos 8 anos. O maior freguês do Flamengo é o Vasco. Ainda mais quando se tem o verdadeiro pai dos clássicos no Rio, Bruno Henrique.